Unidades básicas de saúde de Manaus começaram a oferecer testes rápidos de HIV e sífilis para grávidas. Todos os meses, Michele vai à unidade básica de saúde para fazer o pré-natal. Mas hoje a consulta foi diferente. Ela foi submetida a um teste rápido de HIV. É importante fazer os exames, os testes para ver se tem alguma doença. Não até de HIV, outras doenças também que podem ser causadas, né? Então é importante fazer assim a pessoa quando está grávida, até ela não estando grávida também. Depois da coleta do sangue, o resultado é divulgado em 15 minutos. O procedimento rápido já é realizado nas policlínicas e, a partir dessa semana, nas UBSs. Nesta primeira fase, a prioridade é o atendimento às grávidas. A princípio, só grávida, mas o teste, né, de HIV e sífilis, ele pode ser feito também em outros programas, planejamento familiar, programa de tuberculose. Só que, inicialmente, a gente vai começar com as grávidas. 9 unidades já oferecem um serviço aqui na capital. Além do HIV, os testes rápidos também são para detectar a sífilis. As causas do acidente com uma van escolar em fevereiro foram divulgadas hoje. Na ocasião, uma criança morreu e outra ficou gravemente ferida. O laudo pericial aponta que a má condição da rua e a imprudência do motorista, que mesmo vendo os buracos decidiu subir a ladeira, foram os principais motivos para a causa do acidente com o veículo que transportava 8 crianças no dia 7 de fevereiro deste ano, na zona norte da cidade, onde uma menina de 7 anos morreu. O veículo, ao atingir o ponto máximo da via em ascendência, colidiu com uma parte sinuosa da via, e vindo a quebrar, fazendo com que o motor perdesse a força motriz, razão pela qual ele desceu em disparada em sentido contrário, vindo a cair no Igarapé do Passarinho. O motorista da van, José Menezes Domiciano, de 64 anos de idade, aguarda em liberdade pelo julgamento de homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Ele pode pegar de 1 a 3 anos de prisão. Essa pena pode ser aumentada em 1/3 pelo agravante de ele ser condutor escolar e em mais 1 ano pelo crime de lesão corporal, já que além da morte de uma menina de 7 anos, uma outra de 6 anos de idade teve traumatismo craniano por causa do acidente. O dono da empresa não vai ser indiciado criminalmente porque a perícia comprovou que não havia problemas mecânicos no veículo, mas tanto ele quanto a prefeitura podem responder na esfera civil. As famílias das vítimas também podem pedir indenização na justiça por causa do acidente. O Amazonas guarda relíquias da literatura brasileira que muita gente nem imagina. Uma delas pode despertar o interesse de críticos em todo o país. São textos originais de Graciliano Ramos, que fazem parte do acervo raro da Biblioteca Pública do Estado. E hoje é aniversário de 60 anos da morte do escritor alagoano. De descobertas, pesquisas e que guarda histórias centenárias. Na maior biblioteca do Amazonas estão preservados tesouros do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Este missal, uma coletânea de preces e ritos eucarísticos católicos, ainda é restaurado. Ele foi confeccionado por monges em mosteiros europeus no século XVII e é apenas uma das obras históricas conservadas aqui. Nossas obras constantemente passam por um processo de limpeza, um processo de higienização, para que a gente possa disponibilizar o mais tempo possível, né? As páginas amareladas dessas obras denunciam que elas são relíquias. São cerca de 10.000 guardadas aqui na Biblioteca Pública do Amazonas. E entre elas está um manuscrito de um dos mais importantes escritores da literatura brasileira, Graciliano Ramos. É o livro São Bernardo, de 1934, escrito de próprio punho pelo autor. Ele faz parte da trilogia Angústia e Vidas Secas, que marcou a segunda geração do modernismo. A obra, que virou filme em 1971, conta a história de Paulo Honório, um nordestino de Alagoas que se tornou fazendeiro. Que justiça! Não tem justiça! Não tem religião! Você vai ter que pagar os 30 contos!
e mais 6 meses de juro. O alagoano Graciliano Ramos foi o mais importante autor da década de 30. Em seus livros, denunciou a miséria e a violência no Nordeste. Esta doutora em ciência da literatura ficou impressionada com a escrita. Nossa, que alegria, que felicidade, meu Deus, que coisa linda, tudo é lindo. E não deixou de comparar o texto original com a edição mais recente do livro. Quando me faltaram essas qualidades, a consideração era menor. Quando me faltavam, ele escreve aqui, faltavam mesmo. É porque, na verdade, a letra é muito miudinha. Além de São Bernardo, o manuscrito tem também trechos de uma outra obra do autor, Angústia. Segundo Ana Amélia Guerra, uma professora da USP reuniu em um catálogo as obras de Graciliano Ramos, menos São Bernardo. E neste catálogo ela diz que nunca foram encontrados os originais de São Bernardo, Angústia e Caetés. Então nós temos 2 dos 3 que ela sentiu falta aqui. Este professor de literatura também ficou surpreso quando soube que o manuscrito estava no Amazonas. Muitos alunos e até professores que estudam o autor desconheciam a obra rara. Ela é meio que camuflada, não? Como diria, obscurecida pelo Vidas Secas, né? Que é a obra mais conhecida e mais popular dele. Mas não perde o mérito, né? Ela não perde o mérito. Então eu acho que não vai haver uma disputa, vai haver esse destaque para o São Bernardo. Robério Braga, secretário de Cultura e historiador, foi quem trouxe o manuscrito para Manaus. Ele pertencia ao acervo de Arthur Reis, governador do Amazonas em 1964, mas que morou no Rio de Janeiro. Eu era amigo dele e me correspondia com ele naquele tempo, era cartas, né? Me correspondia com ele intensamente. Frequentava a casa dele, conhecia a biblioteca, frequentava o Instituto Histórico Brasileiro junto com ele. E ele um dia me fez uma carta dizendo que queria que a biblioteca dele viesse para Manaus. Eu, com base nesta carta, procurei a família depois que ele morreu e depois que a esposa dele morreu, porque ela não quis vender enquanto estivesse viva, ela não quis se desfazer dos livros dele. E aí a família, depois os filhos venderam para o governo do estado. O manuscrito tem uma dedicatória. Foi doado em 1938. É um pedaço da história literária brasileira que Graciliano Ramos ajudou a escrever. Neste mês de março, faz 60 anos que ele morreu. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá!